Olá, amigos. Eu sou Aparecida Santos. Esta é a tela pronta que nós iremos iniciar agora. Então, vamos começar. Começamos com o esboço. Um esboço bem simples. Nós traçamos a linha do horizonte. Você pode usar o lápis 2B. Nós traçamos o terceiro plano com um arco, representando o mar. Aqui nós fazemos o esboço da vegetação. Sempre quando for esboço de vegetação, você traça linhas tortas. A árvore também. A polpa da árvore você traça linhas tortas. Quando você vai representar pedras, você traça linhas mais retas, mais circulares, para traçar o esboço da pedra. Nós iremos começar pelo que está mais longe. Primeiro, nós faremos o molde do sol. Essa pintura é um pôr do sol. Então, você pode reciclar uma folha de revista e cortar o molde do sol. Então, se você tem dificuldade em recortar um círculo perfeito, você pode riscar com a ajuda de uma tampa ou de um copo pequeno, uma xícara. Você pode riscar o círculo e em seguida recortar. Para colar, você vai utilizar uma fita adesiva. Você pode usar também a fita dupla face. Colamos no molde de forma que fique bem firme. Nesse caso, eu coloquei 2 fitas para garantir a colagem. Lembrando que esse molde vai ser retirado depois da pintura. Nós vamos aderir o molde à tela de forma que ele fique firme, que ele não saia durante a pintura. Utilizamos o pincel de cerdas duras, nesse caso é um pincel de cerdas naturais, pincel número 8 a 12. Utilizamos as cores quentes e o azul celeste. Óleo de linhaça, você vai utilizar 2 gotas de óleo em cada cor. Para você saber a base da quantidade de óleo que você utiliza, você mede mais ou menos 1 centímetro para cada gota de óleo. 1 centímetro de tinta para cada gota de óleo. Começamos com o azul celeste. Pintamos sempre primeiro o que está mais longe. Nós iremos começar nos cantos da tela com azul celeste. Espalha bem, sem excesso. Espalha bem, sem excesso. Eu delimitei aqui o espaço do azul celeste. O azul é a parte do céu que fica mais distante do sol. Você vai utilizar o mesmo pincel e vai limpar o excesso de tinta. Limpa o excesso com um pano ou com papel toalha. É interessante o mesmo pincel para assim criar o degradê com mais facilidade. Você vai utilizar agora o magenta abaixo do azul celeste.
Você vai pintar com magenta, uma distância de 2 dedos. Pinceladas longas, sem excesso. Espalha bem a tinta. Vamos criar o degradê. Limpamos o excesso para criarmos o degradê e preservar o azul. Perceba que nós temos aqui uma cor roxa. Agora, com o mesmo pincel, você vai utilizar o laranja cádmio. Primeiro você vai dispor essas cores e depois você vai fazer o degradê. Vamos espalhar o laranja cádmio abaixo do magenta, espalhando bem, pinceladas longas. Vamos utilizar agora o amarelo. Para isso, precisamos trocar de pincel. Como é uma cor clara, para não correr o risco de manchar, nós sempre trocamos de pincel quando utilizamos uma cor mais clara que as demais. Espalhamos o amarelo em vários lugares, abaixo do sol, preenchendo os espaços em branco que ficaram, até mesmo acima do laranja, criando essa variação de cor bem interessante. Preenchendo todos os espaços. Pinceladas longas, espalhando bem. Só não podemos encostar o amarelo no azul, senão corremos o risco de ficar verde. Por isso, pegamos um pincel limpo para fazer o degradê do azul com o roxo. Que esse roxo foi a mistura do magenta com o azul. Espalhamos bem. E o nosso pôr do sol, o nosso céu está pronto. Agora nós vamos retirar o molde. Delicadamente você tira o molde, para que não manche a parte que ficou branca, que representa o sol. Agora nós iremos utilizar a fita adesiva para marcar a linha do horizonte. A fita deve ficar em cima da parte pintada, não pode ficar nenhum espaço em branco embaixo da fita. Aqui nós iremos marcar a linha do horizonte, vamos fazer o mar. Vamos fazer uma mistura de cores utilizando o azul turquesa, o azul celeste, o branco, e para iluminar, criando o efeito de luz do sol, nós iremos utilizar o amarelo e o laranja. De novo, colocamos as gotinhas de óleo. Vamos utilizar o branco. Primeiro, eu gosto de misturar o óleo nas cores claras primeiro. Vamos criar essa mistura de cores de forma que a tinta fique cremosa. A tinta misturada com o óleo, ela tem que estar no ponto de um creme. Vamos
misturar o óleo na tinta. Se for uma tinta de qualidade, ela tem essa textura. Ela tem a textura de uma pasta. Você vai deixar ela na textura de um creme. Limpamos o excesso de tinta do cabo do pincel para fazer a mistura do azul com o azul. Estamos utilizando o azul turquesa. Iremos começar com magenta, marcando a linha do horizonte. Pinceladas vigorosas, pinceladas longas, embaixo da linha, preenchendo todo o espaço. Pinceladas vigorosas. Nesse caso pode ter um pouco de excesso. Vamos utilizar um pouco de azul, o azul celeste que ficou, criando um efeito de magenta com roxo. Vamos agora utilizar o laranja, representando a luz do sol na água, laranja e amarelo. Abaixo do sol, você vai pintar de amarelo. Ao lado, iremos utilizar o azul turquesa. Eu estou utilizando o mesmo pincel que eu utilizei para fazer o céu. Como a cor é similar, pode ser o mesmo pincel. Sempre que for cores similares, você pode usar o mesmo pincel. Principalmente se você estiver fazendo degradê, mistura de cores, criando esse efeito de variação de cor. Preenchendo todo o espaço que sobrou branco com azul turquesa e manchas brancas, delimitando essa variação das cores entre o azul e o amarelo. O branco, com o pincel sujo, você vai pintar em alguns lugares do mar, principalmente nas partes mais distantes do sol, do reflexo do sol. Na beira do mar deve ser mais claro. Vamos iluminar com o branco, com o pincel sujo de azul turquesa, iluminando a beira do mar, criando esse efeito de luz. Vamos reforçar a luz do sol na água. Você vai observar a mesma direção do sol e fazer a luz do sol na água, utilizando amarelo. Com o dedo, você vai pegar o amarelo. Com excesso, vamos deixar um pouco de textura aqui, observando sempre a direção do sol. De um lado para o outro. Primeiro você, observando a direção do sol, você traça uma linha reta. Em seguida, você espalha de um lado para o outro, criando esse efeito de reflexo do sol. Agora nós vamos tirar a fita. Percebemos que a linha do horizonte ficou perfeita. Vamos agora pintar o sol. Com o branco, você espalha toda a extensão do sol. Vamos pintar o sol com branco puro. Lembrando que para fazer a utilização do branco, deve-se sempre usar um pincel limpo. Vamos fazer um degradê circular.
o degradê circular, você vai espalhando e indo até a extensão do desenho, pegando as cores que estão ao redor do Sol. Isso se chama degradê circular. Você vai circulando ao redor. Vamos agora pegar o amarelo com o dedo, que o dedo dá mais firmeza na pintura. E iremos pintar um círculo no meio do espaço que deixamos branco. E assim está pronto nosso Sol. Com o mesmo pincel que você utilizou nas cores laranja e amarelo, você vai utilizar agora. E vamos criar o tom de bege com amarelo ocre e branco. Arrumamos na paleta as tintas, o óleo de linhaça. Vamos misturar o óleo na tinta e iremos criar a tonalidade de bege. Antecipadamente, já vou arrumar aqui o marrom, nós iremos utilizar em seguida. Mas agora nós iremos utilizar apenas o amarelo ocre e o branco, criando esse tom de bege, tom de areia do mar. Eu utilizei o pincel sujo para dar a impressão de reflexo mesmo do pôr do sol na areia. Como é uma praia de pôr do sol, tem que ter uma cor de areia meio alaranjada mesmo. Então, é muito importante que você utilize o mesmo pincel sujo, mas sem excesso. Essa cor é amarelo ocre com branco, com o pincel sujo. Nós espalhamos sem excesso. Pinceladas aleatórias para criar esse efeito de areia irregular. A areia não é uniforme como o céu e o mar, ela é irregular. Então vamos fazer utilização de pinceladas aleatórias. Essa tonalidade de bege meio alaranjado, com o amarelo ocre e o branco. Vamos concluir a areia do mar. Preenchendo espaço. Esse espaço eu deixei branco propositalmente. Agora eu vou utilizar o amarelo ocre puro. Essa cor, ela vai dar impressão de profundidade nessa parte do mar. Dá impressão também de areia molhada. Então eu vou colocar na beira do mar, em alguns lugares. Com o pincel de cerdas moles, no caso aqui é pelo natural, pincel pequeno, número 3 ou 4, nós iremos dar batidinha. Esse pincel é língua de gato, batidinha com branco puro, pincel limpo, você dá batidinha em toda a extensão que delimita o mar da terra. Batidinha, criando uma textura bem suave, representando as ondas, a espuma do mar, feita pelas ondas. Perceba que quando eu vou distanciando, a espuma do mar ela vai ficando menor. O efeito de perspectiva que nós iremos estudar nos módulos futuramente. Então, podemos colocar o branco dentro do mar,
criando esse efeito de ondas. Vamos usar agora 3 cores. Preto, marrom e ocre é o básico para rochas. Preto de um lado do dedo, marrom no meio e ocre do outro lado, formando o trio de cores. Nós já estudamos essa técnica nas aulas anteriores, mas vamos relembrar. Preto de um lado do dedo, marrom no meio e ocre do outro lado. A cor mais clara fica em cima. A cor mais escura fica embaixo, para dar a ideia de sombra. As cores claras iluminam e as cores escuras sombreiam. Você vai digitando. Para fazer o efeito de sombra, você arrasta o dedo abaixo das rochas, sempre seguindo essa sequência. Preto, marrom e ocre. Digitando nos lugares onde tem rochas. Preto, marrom e ocre. Digitando em toda a extensão da rocha. Então, essa tonalidade, ela já dá o efeito mesmo de rocha sob o pôr do sol. Vamos preencher todo o espaço. Preto, marrom e ocre. Em toda a extensão das rochas. Digitando de forma aleatória. Preenchendo todo o espaço. Se ficar alguma parte, você pode preencher com vegetação. Agora você vai com o pincel sujo de laranja, aquele pincel que você utilizou para fazer a areia do mar. Você vai dar arrastar a mesma tinta. Sem tinta, eu não peguei tinta, eu só estou arrastando a tinta para baixo. Fazendo assim as sombras das rochas. Com o mesmo pincel, eu vou utilizar o verde inglês claro e o verde Vercier, fazendo assim dupla de cores. Com o mesmo pincel, dando batidinha, perceba que as tonalidades de alaranjado, elas também aparecem nessa vegetação. Por conta do pincel estar sujo de laranja, dessas tonalidades quentes. Então eu vou dando batidinha. Essa técnica de vegetação é bem básica. Você vai preenchendo todo o espaço dando batidinhas. Dando batidinhas em todo o espaço. Dupla de cor, verde Vercier e verde inglês claro, que também é um básico para vegetação. Batidinhas bem vigorosas, para sair toda a tinta, preenchendo todo o espaço com essas duas cores. E está finalizada nossa pintura. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.